a gente ficou usando máscara dentro de casa, entendeu? E nessa aí, minha barba foi crescendo. Eu nunca tinha, nem sabia que eu tinha um bigode assim, pretão, grande, com cheio. Enfim, aí foi crescendo. Por trás da máscara, o bigode do Egídio cresceu. E em campo, o bom futebol reapareceu. O lateral foi titular nos últimos 6 jogos. E na última partida contra o Ceará, deu 2 passes para gol. Que bola venenosa, cheia de efeito do Egídio! O Egídio está em terceiro na lista dos maiores garçons do Brasileirão. No total, já deu 7 passes que terminaram em gol. Enfrentou as críticas de parte da torcida tricolor durante a temporada e recuperou a posição de titular no final de janeiro. Minha esposa estende a mão para mim e fala que a gente vai dar a volta por cima disso, nós vamos superar todas essas críticas, esse momento, e nós vamos voltar a jogar, meu amor. Ele vai disputar a Libertadores pela 8ª vez na carreira. O objetivo do Fluminense agora é entrar direto na fase de grupos. O time que ocupa o 5º lugar na tabela ainda vai enfrentar Santos e Bahia nas 2 rodadas que faltam no Brasileirão. E o bigode do Egídio tá garantido nos últimos 2 jogos. Me encontraram na rua já falando que o bigode está dando sorte. Lógico que não, ela, não tem nada disso, lógico que não tem, né? Mas ela falou, então vamos esperar esses 2 jogos aí passar, acabar, vocês conseguirem o grande objetivo de vocês aí, e aí para a próxima temporada a gente tira. O Botafogo enfrenta o São Paulo na próxima segunda, mas o time já está rebaixado para a Série B e sustenta uma dívida em torno de 800 milhões de reais. Porque a gente sabe que a gente não tem muito, né? E com o pouco que a gente tem que tentar usar ele da melhor maneira possível. Tá certo. Pensando no Campeonato Carioca, que começa em março, e na Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo reformula seu elenco com base no perfil BBB. Hey, brothers! Não tem nada a ver com o Big Brother Brasil, não. Tô falando do jogador bom, barato e com experiência de Série B. É o caso do atacante Ronald, já contratado, que veio do Botafogo de Ribeirão Preto. Já o volante Matheus Friso, um dos destaques do Vitória em 2020, está bem perto. Bom, quero ver o DVD desse cara aí, rapaz. Ó, o Vasco, gente. O Vasco precisa vencer o Corinthians para continuar na briga contra o rebaixamento, mas tem um problema. Isso não tem sido algo simples para o Vasco. Tá ficando difícil ser vascaíno e encarar esse escudo. Tem sido cruel, na verdade. Matheus Vital tá na cara do gol. Everaldo tentou o cruzamento, a bola desviou. Aos 45 minutos do segundo tempo, Everaldo. A vitória em outubro do ano passado, no primeiro turno, foi a 11ª do Corinthians sobre o Vasco nos últimos 18 jogos. Os outros 7 terminaram em empate. Ou seja, o torcedor vascaíno não sorri contra o time paulista há muito tempo. Para você ligado na Globo, temos imagens ao vivo aqui de São Januário, estádio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, Campeonato Brasileiro, o jogo Vasco e Corinthians. 2010, faz 11 anos. Vem embora o time do Vasco, Carlinhos do cruzamento no Zé Roberto, agora ele não desperdiça. Com gols de Zé Roberto e Éder Luiz, o Vasco venceu por 2-0 no Brasileirão. Éder Luiz, do Vasco! Essa foi a última vitória carioca no confronto. De lá para cá, o Vasco foi rebaixado 2 vezes. E nessas campanhas, na reta final, o Corinthians atrapalhou. 0-0 em 2013 e 1-1 em 2015. Sem contar aquela eliminação doída na Libertadores de 2012. O jogo da vitória mais recente, em 2010, foi aqui em São Januário. Dessa vez, neste retorno de Brasileirão, será em São Paulo. Se não ganhar, e dependendo de outros resultados, o Vasco já pode cair neste domingo, ou deixar o rebaixamento encaminhado para a última rodada. Há 14 anos, o cenário era inverso. Em 2007, era o Corinthians que lutava para fugir do Z4. O time de Nelsinho Batista recebeu o Vasco de Valdir Espinosa no Pacaembu e perdeu por 1-0. Gol de Allan Kardec. Guilherme para o cruzamento na área, no toque da Allan Kardec. A situação do Corinthians ali era muito difícil, até porque era casa cheia. E a melhor coisa nesse momento que você se encontra em zona do rebaixamento, por incrível que pareça, é jogar longe da torcida. Porque eu lembro do jogo,
A bola tava queimando no pé dos caras do Corinthians. Queimando. O Vasco estava longe do desespero, buscava uma vaga na Sul-Americana. E já o Corinthians, na penúltima rodada, ainda tentava respirar fora da degola. A queda veio na partida seguinte contra o Grêmio. O torcedor do Corinthians está desesperado na arquibancada. Esse está rezando, olhando para o céu. Fim de jogo no Pacaembu. O drama do rebaixamento ganha mais um capítulo. Aquele jogo que você tem que estar, sabe, cabeça de geladeira, tranquilo, para poder render. Você tem que estar mentalmente bem para você render no futebol, porque a bola é redonda ali. Se você não tá frio, você domina, ela bate na canela, ela escapa. Em 17º lugar, o atual elenco vascaíno tem 2 chances para escapar desse destino. Domingo, contra o Corinthians, e quinta-feira que vem, contra o Goiás. Você ia pegar a camisa, que os caras vão fazer de tudo para não deixar esse, porque sabe que suja o nome da galera ali, né? Torcer para que o Corinthians esteja no clima de férias, que é a minha torcida, para que a gente possa achar um golzinho lá. Domingo tem Flamengo Internacional ao vivo na Globo, 4 da tarde. Um pontinho separa o líder do vice-líder na tabela. Que jogaço, né? Se ganhar, o Inter garante o título. Se o Flamengo ganhar, assume pela primeira vez a liderança do Brasileirão na penúltima rodada. O recado na arquibancada silenciosa é um lembrete de que a distância não esfria a paixão. E dessa vez, o final não tem como ser antecipado como em 2019, quando o Flamengo foi campeão brasileiro com 4 rodadas de antecedência. A trajetória do time de Gabigol, Arrascaeta e Rodrigo Caio nesta temporada tem mais a ver com o que fez aquela equipe de Adriano, Petkovic e Ronaldo Angelim 12 anos atrás. A gente conseguiu, com o Andrade, criar um ambiente de trabalho muito bom. Era um grupo muito dedicado, um grupo muito bom tecnicamente. Depois de 36 rodadas, o Flamengo é vice-líder do campeonato a 1 pontinho do Internacional. Em 2009, a essa mesma altura, também era o segundo colocado a 1 ponto, só que do São Paulo. Para o Flamengo ser campeão novamente, outras coincidências precisam acontecer. Nos 2 casos, o Flamengo teve uma arrancada de 10 vitórias nos 15 jogos anteriores à penúltima rodada. Contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, onde a gente venceu com gol do Maldonado, gol do Petkovic olímpico. Foi o momento em que a gente começou a falar, opa, estão deixando a gente sonhar. Até que na 37ª rodada daquele brasileiro, o Flamengo enfrentou o Corinthians de Ronaldo em Campinas. Última rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Flamengo, clássico das 2 maiores torcidas do Brasil. Com o Flamengo na vice-liderança, disputando o título de campeão brasileiro da temporada. A tensão estava grande, a gente ia pegar uma equipe muito qualificada fora de casa. Um jogo de muitas histórias antes do jogo, pelo fato da gente estar disputando o título contra o São Paulo, que era um rival do Corinthians. E se nessa temporada o Flamengo depende apenas de si para chegar à liderança, já que tem um confronto direto contra o Inter, naquele ano precisava de um tropeço do São Paulo, que acabou acontecendo, já que o time paulista perdeu para o Goiás naquela rodada. E lá em Campinas, o Flamengo fez o seu papel e venceu o Corinthians. Era a primeira vez que o time assumia a liderança naquele brasileiro, na penúltima rodada. Isso veio com uma carga de motivação muito grande, da grandeza e a importância que um título brasileiro podia dar para aquele grupo, Que acabou chegando na última rodada contra o grande rival do Inter, o Grêmio. O Flamengo é campeão brasileiro